me chamam galo, preto e branco tuas cores, e vamos sempre. No entardecer do século XIX, quando o futebol ainda era uma semente lançada em solo brasileiro, um pequeno grupo de jovens visionários reunia-se na pacata Santa Cruz do Sul. Impulsionados pela paixão pelo esporte e inspirados pelos pioneiros do Esporte Clube Rio Grande, eles deram vida a uma jornada que ecoaria através das décadas, moldando o destino do futebol gaúcho. Este é o conto do Futebol Clube Santa Cruz. No inusitado Hotel Schmidt, o destemido André Klarman, juntamente a um grupo de jovens, começou a idealizar e propor a criação de um time de futebol. Em 26 de março de 1913, nasceu o Futebol Clube Santa Cruz, o 34º clube de futebol a ser fundado em solo brasileiro e o 11º em solo gaúcho. Um humilde começo para uma jornada que desafiaria fronteiras e conquistaria corações. O preto e branco, cores emblemáticas que vestiriam o orgulho do Santa Cruz, foram escolhidos desde os primórdios. No campo da várzea, sob o sol de abril, o Santa Cruz viu sua primeira luz, enfrentando o Clube Concórdia em uma batalha que ecoaria na memória da cidade. E assim, apenas 2 meses após seu primeiro confronto, o Santa Cruz alçou o voo para além de suas fronteiras, desafiando uma equipe em Candelária. Uma vitória majestosa, o primeiro capítulo de uma saga gloriosa. A cada partida, o Futebol Clube Santa Cruz escrevia uma nova página na história do futebol gaúcho. Sua jornada estava apenas começando, mas cada vitória moldava o caráter do clube. Em um país onde o futebol se tornaria uma paixão nacional, o Santa Cruz foi pioneiro, um farol que iluminava o caminho para as gerações futuras. Sou o gerente de futebol. O gerente de futebol toma conta das demandas do futebol, né? Tanto profissional quanto da base, né? Em termos de dia a dia, contratações, tudo referente ao futebol, junto com o supervisor, né? As demandas são direcionadas à minha pessoa. Eu tenho uma história longa dentro do clube, né? Desde das escolinhas, passando pelas categorias de base, até chegar no profissional, né? E depois de encerrada a carreira, também me distanciei um tempo, quase 10 anos depois do clube. Retornei em 2017, agora faz 17 anos que eu retornei para o clube e sou gerente de futebol. O Santa Cruz, quando a gente retornou para a primeira divisão em 97, ele permaneceu 17 anos, né? Depois veio o descenso em 2013 e depois o descenso para a divisão de acesso e o descenso para a terceira divisão também. O clube, né, não era acostumado e essa volta à elite futebol gaúcho demorou 10 anos para a gente retornar, né? Então a gente passou por vários processos, que era disputar a copinha em meia pandemia, disputar a terceira divisão e disputar o acesso, né? Graças a Deus, esse ano a gente foi coroado e conseguiu recolocar o Santa Cruz na Série A novamente. A memória que eu carrego comigo, isso eu faço questão de lembrar, é que o penúltimo acesso do Futebol Clube Santa Cruz foi no dia 23 de abril de 1997, né, que foi no dia do meu aniversário. Então é uma data que marca, né, primeiro por ter conseguido o acesso
E depois, por ser um dia do meu aniversário. Então é um fato marcante que eu carrego comigo dentro dessa trajetória. O clube passava por uma situação bem dificultosa, né? Então às pressas foi formada uma parceria, onde uns atletas jogavam pela renda e outros eram atletas do clube, né? Eu, o próprio Matheus, Rogerinho, Paulo Roberto, Áureo, acho que uns 5, 6 atletas eram remunerados do clube, né? Mas os demais companheiros, também com passagem pelo clube, eram remunerados pela renda. Mas acabou dando tão certo, né? A campanha foi tão boa, que eles acabaram ganhando mais dinheiro com a renda que nós que era assalariado, né? Que nós que recebíamos salário. Então é um fato inusitado nessa trajetória de Santa Cruz que a gente também tem que relembrar, né? No penúltimo acesso tinha esse fato peculiar de uns atletas jogarem pela renda e outros pelo clube, né? Mas graças a Deus tudo deu certo e o clube conseguiu retornar à primeira divisão. Nesse retorno, em 2017, eu retornei para a categoria de base, né? Para trabalhar com o juvenil. 2019, eu recebi o convite através do Thiago Resch, do presidente, né? Para retornar ao profissional. Por mais que a gente tenha tido esses títulos da terceira em 2021 e o título do acesso esse ano, né? Não tem como a gente não recordar o título da Copinha, que foi em meio a uma crise mundial, né? E o Santa Cruz foi muito corajoso, as pessoas que militam no quadro diretivo tiveram, né, a coragem de fazer futebol naquele momento e graças a Deus fomos coroados, né? Graças a Deus todos terminamos com saúde e também com uma vaga na Copa do Brasil pelo título conquistado. Me criei dentro do clube, então a gente tem um tratamento especial pelo clube e os diretores conosco também, né? Graças a Deus nessa minha trajetória aí, sempre fui muito feliz na minha relação com todos, tanto que hoje eu tenho o privilégio, né, de trabalhar com alguns que foram meus presidentes, que foram meus diretores, na época eu era atleta. Então para mim também é um motivo de orgulho, né? Tá podendo retribuir agora na gerência do clube tudo que muitos diretores fizeram por mim como atleta. Muitos clubes fecharam a partir da pandemia, né? Não conseguiram retornar, tiveram que fechar em meios aos campeonatos. Foi uma situação desafiadora, né? Para todos, né? Dentro do clube, né? E eu acredito que a gente conseguiu suportar isso aí, é um feito incrível, né? Porque era uma crise mundial, né? A partir desse título aí da Copa RS, né? O clube começou a tomar novos rumos, né? Porque a gente conseguiu disputar a Copa do Brasil, financeiramente se tornou mais viável, né? Pela cota da CBF. A gente conseguiu já uma melhor estrutura na terceira divisão. Na divisão de acesso 2022 a gente conseguiu fazer um time bem competitivo e acabamos caindo nas quartas de finais. Não, eu como sou o gerente de futebol me envolvo diretamente no dia a dia, né? Desde a concentração no dia anterior até mesmo as demandas no dia a dia até a bola rolar, né? Então, após a bola rola, a gente geralmente assiste o jogo de um camarote, né? Junto com outros dirigentes, né? Eu tenho por hábito, né? Sempre olhar os jogos sozinhos, não tenho muito hábito de olhar os jogos acompanhado, mas como era um jogo especial, era uma data especial, eu tive o privilégio de estar ao lado do presidente e também o privilégio de comemorar junto com ele esse acesso. A gente vê, né, que cada vez mais cresce, né, essa relação de principalmente torcida organizada, né? Claro que a gente sabe que no interior é muito mais dificultoso, mas a Barra do Galo sempre esteve conosco, né? Desde lá da pandemia, nos momentos aí de alegria, eles sempre tiveram conosco aí, principalmente torcendo, né? Tem as dificuldades de uma torcida do interior, dos meninos, né?
abnegados, que fazem de coração, que torcem por coração, e a gente faz um agradecimento aqui especial, né? E a gente espera que eles possam estar conosco novamente nessa primeira divisão. Também são merecedores, né? Ralaram junto com nós, viajaram junto com nós, tiveram aí em viagens longas, né? Junto conosco, torcendo, porque ama o clube, como a gente gosta do clube também. Então, espero que a gente consiga retribuir esse carinho deles, essa torcida que eles têm conosco, fazendo novamente uma bela campanha na Série A. Cara, quando eu tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos, eu tinha um tio meu, que ele vai nos jogos até hoje, e ele sempre me levou, tipo, tava domingo lá na casa dele, você quer ir no jogo comigo? Bora. Eu era criança, não entendia muito futebol, né, mas pela folia, pela função, curtia estar com ele. Aí, por um tempo, sempre pedindo pra ele me levar, o cara foi crescendo, começou a ir sozinho, aí conheci a rapaziada, fiz umas amizades lá, e cara, quando o cara tá nos plátanos lá é outra coisa, um sentimento muito massa, se sente muito bem, parece que tá em casa, então desde essa idade já rolou um sentimento massa. Fazia parte ainda, não conhecia a gurizada, mas foi em 2009, vai fazer 15 anos agora, até vai rolar um materialzinho nosso. E tinha umas outras duas ou uma torcida do Galo lá, que era Mancha Negra, Fúria Alvinegra, uma coisa assim. E uma gurizada não curtia muito como estava sendo, tipo, não que era de briga, mas queria um jeito diferente de torcer. E o cara, o fundador, que é muito meu amigo até hoje, ele mora em Porto Alegre, a gente troca ideia direto, mas ele não consegue vir sempre. Ele me contou esses tempos que foi fundada, a ideia surgiu dentro de um puteiro, que ele tava com esse outro amigo dele que também era do Galo, a torcida. Eles olharam e conversaram, tipo, cara, tu tá gostando de como é que tá lá? Tu não pensa em criar uma outra torcida? E aí, a partir disso aí, eles tiveram essa ideia e começaram a torcida, em 2009. Nossa torcida, tipo, que é meio que inspirada em Barras Bravas, Argentina, a gente tem o cara que é o capo, digamos assim, que é como se fosse um presidente. Só que a gente nunca curtiu muito agir assim, tipo, centralizar tudo na pessoa e a pessoa faz tudo sozinha. Então, alguns anos atrás, a gente estava num churrasco nosso de fim de ano e a gente estava com uma relação meio ruim com a diretoria, tipo, rolou algumas discussões, algumas brigas, enfim. E aí, dentro da gurizada de referentes ali, que a gente mais influentes, eu sou mais tranquilo, digamos assim, para dialogar, para conversar. Então, a gente decidiu, escolheu para que eu fosse essa figura que ia ter o diálogo entre torcida e direção, e torcida e restante dos torcedores mais comuns, digamos assim. Então, digamos que é um papel de liderança, mas que eu não decido tudo sozinho. A gente decide entre um conselho, digamos assim. Até hoje tem integrantes da torcida que não se dão muito bem com gente da direção, acontece. Mas hoje em dia está muito tranquilo, converso com todos os dirigentes. Somos amigos, tomamos cerveja, conversamos sobre o time, enfim, se vemos na rua, damos oi. Mas eu acho que poderia melhorar. Depende muito da fase do time, né? Dá pra dizer que quando não tá muito bem, tipo, antes de ter esses títulos recentes aí, cara, a gente encontrava jogador na noite e, porra, ficava puto, né, meu? Tá louco? Os caras perdendo e fazendo farra, sei lá, tomando um trago e ia jogar outro dia e tava morto, né? Mas hoje em dia, muito por conta da fase, talvez, tem sido tranquilo, mesmo encontrando, às vezes, jogador nas baladas e tal, a gente releva, se cumprimenta, se conhece, enfim.
Geralmente o ensaio é mais uma desculpa para tu tomar uma cerveja com o pessoal, enfim. Mas a gente marca geralmente um sábado por mês, uma coisa assim. Se reúne com os instrumentos, ensaia uma música que outra e depois toma uma cerveja e continua a noite. A gente guarda numa sala específica e em dia de jogo a gente pega e tem que passar por revista, né, da brigada, enfim. Eles acham que a gente vai esconder alguma coisa dentro dos instrumentos. Talvez sim, talvez não. Mas fica numa sala concentrada, tudo num lugar só e depois a gente só leva pro jogo. Cara, com a Vinda até não teve mais tanto, já teve épocas piores, até porque você é suspeita pra falar, mas pra mim nem tem torcida do outro lado. Pra eles, eu acho que não existe nada lá. Mas a gente não tem uma relação muito boa com nenhuma torcida dentro do Rio Grande do Sul. Onde a gente vai, a gente nem faz questão de ser bem recebido também, na verdade. Então, todo jogo fora que tem outra torcida junto no estádio é complicado. Geralmente, quase sempre, né? Algum jogo que outro, por exemplo, é uma quarta-feira de noite, daí, não tem como fechar um ônibus, coisa assim, daí a gente pega 4, 5 num carro e vamos embora. Vai ser ou Bagé, que teve 2 vezes recentes, ou Frederico Westphalen, que eu acho que deu umas 6, 7 horas de viagem de ônibus. Cansativo pra caralho. Nosso sonho, na verdade, é que todo mundo viesse junto, por exemplo. Talvez, acho que a torcida do Santa Cruz, ela tem um pouco mais de gente mais velha, que é a minha percepção. E de repente, às vezes, isso dificulta que eles se aproximem de nós e cantem junto e façam festa. Mas sim, a intenção é quanto mais gente tiver junto, melhor. O meu primeiro momento que eu tenho foi quando comecei na torcida em 2012, 2013. Teve o jogo do rebaixamento, que a gente foi entre uns 3 ônibus lá para Bento Gonçalves, uma festa muito massa. E a gente ganhou o jogo de virada, estava perdendo 2-0, virou para 3-2. E, enfim, dependemos de outro resultado lá que não aconteceu e a gente acabou caindo. Eu lembro que uma festa foi grande igual naquele dia e ali que a gente começou a entender o que era a torcida e como é que era a paixão pelo Galo. Cara, tinha uma formatura no dia anterior, eu já fui com a roupa na formatura. E aí eu saí 5 horas da manhã da formatura e só troquei de roupa e fui pro estádio de manhã. A gente reuniu uma galera, sei lá, umas 10, 20 pessoas, já às 7 horas, às 7h30, fazendo um costelão dentro do estádio. E, nossa, parece que o dia passou voando até a hora do jogo. Aí, depois que deu 1-0, parecia que o jogo não ia acabar nunca. Fiz acréscimo lá interminável. Quando faltavam uns 2, 3 minutos para acabar o jogo, todo mundo já tinha subido o alambrado. O jogo rolando, todo mundo estava em cima Lá nos pratos é assim, tem o banco do visitante junto com a brigada e em cima tem tipo um toldo assim. E tava todo mundo lá em cima já esperando o jogo acabar para invadir. Aí, enfim, tomamos um spray de pimenta da brigada pela cara, vou sair dali, a briga rolando. Mas um dia inesquecível. Espero que agora volte para ficar. Enquanto era o Miguel ainda presidente, a gente conversava bastante sobre isso ali entre diretores, enfim. A gente entende a dificuldade que existe no interior de financeiro para nos dar um apoio ou para, sei lá, ajudar a comprar instrumentos, alguma coisa assim. Mas a nossa ideia é futuramente, pelo menos, um número maior de entrada de ingresso liberado pra gente, enfim. A gente não pode reclamar muito também com o Miguel, dono da Schuch, pra quem não sabe. Todo jogo a gente passava lá na fábrica da Schuch. Ele dava um fardo de vodka da Markoff e energético ou refri para nos ajudar, né, a embalar a festa. Então, a ideia é melhorar a relação, mas a gente está contente com o que tem acontecido. O futuro é sempre estar junto com o Galo. Independente da situação, a gente vai estar junto, fora, dentro de casa. Com mais gente ou não, menos gente, a gente crê que a torcida vai continuar por muito tempo, sempre apoiando o Galo.